noite! Olha, a música de hoje tá inspirada, essa música, para o nosso tema de hoje. Vou ver aí um pouquinho, ó. Lembra o quê? Lembra o quê? Lembra um pouquinho de palhaço? Acho que sim. Então, hoje à noite, nós vamos fazer uma live super especial. Vamos falar com WB Lemos. E também vamos conversar, vamos saber mais sobre sua criação, o Esperando Leitor. Vou te contar uma pequena história. É isso aí. Teve um dia que eu fui numa peça de teatro com uma amiga minha, a Adriana, e aí eu vi uma pessoa chegar lá do fundo do teatro e eu falei: Adriana, olha aquele cara ali. E ele tava com uma boina. Ele tava com uma bengala que na ponta tinha um cachorro de metal. Ele tava com um suspensório. Ele tava com uma pilha de livros na mão. E ele tava com um nariz azul de palhaço. E adentrou. Eu achei que a peça de teatro tinha começado. Mas não. A Adriana virou e falou assim: ah, aquele é o meu amigo, o Esperando Leitor. E foi assim que eu conheci o Esperando Leitor e, curiosamente, recentemente foi que eu soube o nome dele, porque ele se apresentava como Esperando Leitor em todas as suas redes sociais. Então, deixa eu chamar agora WB Lemos para a gente trocar uma ideia e saber quem é esse Esperando Leitor e quem é WB Lemos. Oi, Marcela. Boa Tudo noite. bem? Boa noite. Tudo bem. Você me ouve bem? Me vê bem? Ouço bem, tudo ótimo, maravilha. Queria te agradecer por estar aqui com a gente hoje, falando um pouquinho sobre a sua criação, sobre o seu trabalho, um pouquinho também sobre você. Eu estava aqui introduzindo ao pessoal sobre como eu cheguei a conhecer, né, o Esperando Leitor. E em 2009 eu tinha um canal no YouTube chamado Arte Por Aí. Eu e o Luciano Oliveira, naquela época, chegamos a te entrevistar, né, nas escadarias da Lapa, conversar um pouquinho Isso sobre mesmo. você, sobre o Esperando, esse seu projeto, essa sua criação. E hoje a gente vai ter um tempinho mais, vai ter o prazer de saber um pouquinho mais de você sobre o Esperando e sobre você também. Então, muito obrigada por ter aceito aí o nosso convite. E eu queria começar perguntando quem é WB Lemos? Se apresenta pra gente. Antes de começar, então, a responder, queria, na verdade, eu sou só gratidão por novamente estarmos aqui, né, conversando. E você foi lembrando aí, e agora, antes de começar a te ouvir, eu estava vendo o seu gestual, né, a sua movimentação e fazendo a descrição, né, de como foi isso, que eu ainda não estava conseguindo te ouvir, mas pelos seus movimentos eu fui relembrando a história, né? Então, para mim é uma alegria, um prazer falar sobre arte, sobre leitura, sobre palhaçaria e eu só tenho a agradecer por estarmos juntos aqui. O prazer é meu. Agora você começou. Ah, bom, que bom. Então é mútuo, né? Uhum. Você começou com uma das perguntas, né, que quer dizer, é uma pergunta fundamental, né? Quando Sim. a gente é colocado, né? Quem somos nós? Quem sou eu? Né? Ocorre que eu acho que eu aprendi com a palhaçaria, com essa persona, como você chamou, né? Com o palhaço, eu fui descobrindo um pouco mais sobre quem eu era. E Uhum. é que uma das respostas dele, de Esperando, quando as pessoas perguntavam quem ele era, as pessoas queriam saber o que ele fazia, onde ele morava, qual era a profissão dele, como é que ele sobrevivia, como é que ele ganhava dinheiro, quais eram as atividades, mas uma resposta ocorreu ao palhaço, que eu sou uma pessoa. Eu não sou aquilo que eu faço, eu não sou as minhas realizações, eu não sou o meu trabalho, o meu emprego, ou os meus títulos, né? E Uhum. eu acho que isso se tornou meu mesmo. Surgiu com o palhaço e se tornou, e eu me apropriei disso. Então, acho que antes de dizer qualquer outra coisa, é fundamental a gente pensar sobre a dignidade humana, a dignidade da pessoa que tem sido esquecida. Então, somos todos pessoas. Somos em alguma medida, de alguma forma, somos iguais. O ideal é que não existam diferenças, né? Diferenças de classe,
tantas diferenças de gênero, diferenças sociais. Então, isso, eu sou uma pessoa, né, e eu aprendi isso porque eu ganhei de presente, alguém me mostrou uma letra do Belchior, né, chamada Conheço o Meu Lugar, que fala justamente sobre isso, né? Mas, a partir disso, eu sou uma pessoa e eu me tornei um leitor, um estudante, um pesquisador muito ignorante mesmo, né? E isso me levou também a escrever, a me tornar um autor de poesia, de prosa também, de ficção, um ensaísta, alguém que transitou pela academia também. Eu sou um servidor público, né, no sentido mais amplo da palavra, na verdade, a expressão para mim ela tem múltiplos sentidos, porque eu sou um servidor público mesmo, trabalho para o Estado, eu sou um servidor público literalmente, Aham. e como artista também, como artista, como palhaço, eu me vejo como alguém que coloca em prática uma ideia que é a de arte pública. E talvez uma coisa que se aproxime de alguma definição, eu me percebo como um praticante da palavra, alguém que lida com a Legal, palavra. Ou seja, um poeta, legal. um praticante da palavra. Mais isso, uma, Não, uma pessoa que se interessante. envolve com tudo isso. Interessante que você falou que realmente quando a pessoa pergunta, né, quem é você? A gente costuma a se descrever ou a se caracterizar pelo nosso ofício, né? Eu Sim, sou um dentista, eu sou um arquiteto e a essência da pessoa realmente parece que ela é uma função, né? Parece que ela é um sim. ofício, né? Mas legal. E explica pra gente como nasceu o Esperando Leitor. Explica para o pessoal que está aí quem é o Esperando Leitor, como é que é essa criação, como é que ele surgiu. Bem, um palhaço, ele nasce de várias maneiras, ou ele tem, sei lá, ou vários nascimentos, ou nasce aos poucos, talvez, melhor dizendo, talvez. Mas eu sou ator de formação também, me dediquei ao Uhum, teatro, ao estudo do teatro também, assim como a pesquisa sobre literatura. Ah, e quando eu estava estudando teatro, nos primeiros anos, eu valorizava mais a densidade, a seriedade, a tragédia, né? Eu achava que isso era mais relevante, mais importante, era mais nobre. Até que a partir de um certo momento eu comecei a ter contato com a comédia, com o cômico. uhum. E isso foi uma descoberta assim, que mudou o meu modo de me posicionar no mundo mesmo, o modo de me relacionar com as pessoas, comigo mesmo, com o outro. E eu fui levado a lembrar do quanto o humor, a comédia tinha sido importante para mim na infância, na juventude, na infância em especial, com os filmes, né? Aquelas séries né? Que eram exibidas nos anos 70, né? 80, 70 ainda, né? Os Três Patetas, né? E aí depois vieram Jerry Lewis, né? Tinha o Gordo e o Magro. Chaplin. E aí, nessa época, eu estudando teatro, eu descobri os irmãos Marx, Buster Keaton. Então, eu fui percebendo Chaplin, evidentemente. Uhum. Então, percebendo quanto a comédia, quanto o humor era importante. Algum tempo depois, assim, de dedicação ao teatro, eu descobri a palhaçaria, ouvi falar do palhaço, do universo do palhaço. Fiz uma oficina com o Márcio Libar, uma oficina chamada acho que é isso, a Nobre Arte do Palhaço. Uhum. Então, isso foi uma iniciação também. Conheci o trabalho da Palhaça Margarida também, fiz uma oficina com ela, com uns amigos também. Isso foi em meio ao trabalho realizado por uma companhia, né, de teatro, de palhaçaria, né, que existe aqui no Rio há muito tempo, né, que é o Teatro de Anônimo. Né? O Teatro de Anônimo realizava anualmente um festival internacional de palhaçaria, que era o Anjos do Picadeiro. Não sei se você chegou a assistir, a ver Não, alguma não. edição, mas eu descobri a palhaçaria em meio a uma oficina dada pelo Márcio Libar, em uma das edições do Anjos do Picadeiro, um pouco antes de a gente se conhecer, acho que em 2009, alguma coisa assim. E então tudo isso foi se conjugando, né? Mas a palhaçaria tem a ver também com perdas, com frustrações, com fracassos, falhas. O palhaço é isso, né? É fruto disso, né? De obsessões, limitações, medos, dores, doenças, né? O palhaço tem o nariz inflamado porque ele está resfriado, permanentemente resfriado. Ele não tem abrigo, não tem onde morar.
A roupa é grande, é larga demais, tudo é muito pequeno, muito grande, porque a roupa era do defunto. Aham. É, Olha que o interessante, bêbado, né? A gente o louco. costuma achar, assim, por falta de conhecimento, que o palhaço é puramente ligado à alegria, mas essa base dele que vem realmente de um desajuste, de problemas, de questões mais sérias, que depois se reverte, né, no humor dele, né? De uma forma Exatamente. leve. O Legal humor, isso. normalmente, assim, ele tem essa origem que é trágica, porque o palhaço é o camponês, o Aham. palhaço é o estrangeiro, é quem vem de longe e chega na cidade, não sabe falar a língua, não sabe qual é a etiqueta social, não sabe como se comportar, não tem um emprego, não tem um lugar para ficar, mora na rua, aí bebe para se proteger do frio, para se aquecer, então por isso que é o bêbado também, adoece, enlouquece, é o louco, é o abandonado. É a criança também, uma outra matriz também fundamental, e aí isso tem relação com o que você mencionou, né, a leveza, que Aham. é a criança, ela está descobrindo, né, nos primeiros anos, ela está permanentemente descobrindo o mundo, Sim. percebendo as coisas ao seu redor, e ela se surpreende, e tudo é maravilhoso, tudo é extraordinário, tudo merece uma atenção cuidadosa, e ela se atrapalha com aquilo. Então, essa é uma das matrizes da palhaçaria. Essas são Aham. algumas delas. A criança é uma das mais importantes, mas todas essas matrizes estão associadas ao palhaço. E eu fui descobrindo isso por experiência, com oficinas, com a minha vivência mesmo, né? O contato com outros palhaços. Palhaços de várias partes do mundo vinham se apresentar no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Uhum. Latino-americanos, europeus, norte-americanos, do Nordeste. O palhaço Chuchu, por exemplo, né, do Luiz Carlos Vasconcelos. Né? Para mim, a descoberta dele foi fundamental. Um palhaço que vai para as ruas, ainda não sabe direito o que vai fazer, o que vai acontecer. Então, tudo isso se conjugou simultaneamente e sucessivamente. E aí surgiu para você o Esperando. Eu queria saber do nascimento desse Esperando o Leitor, que também tem uma Pois, conexão pois muito veja, então, grande, né, com a literatura. eu, antes de me tornar palhaço, quer dizer, eu era obcecado, né? Um Aham, leitor obsessivo, um leitor apaixonado, sim. fascinado pela leitura, né? Então, eu fui estudar teatro porque eu queria interpretar outros personagens, eu queria dar voz aos personagens aos grandes personagens da dramaturgia, né? Mundial, brasileira, né? Eu já estudava literatura, já tinha feito a graduação, estava ali concluindo a graduação em letras. Mas sempre fui um leitor obcecado, obsessivo. Eu queria ser aqueles personagens. Então, o Aham, palhaço que surgiu, o palhaço que nasceu, ele é fruto dessa obsessão, dessa fixação na leitura, do anseio por ser outros personagens, por ser outros, por ser literatura. uhum. Seria isso. Então, por isso, leitor, né? O sobrenome, né? Leitor. O meu nome já tem leitura também, né? W.B. Lemos, né? Então já conjuga o Ah, verbo ler. verdade, O verdade. palhaço leitor, né? E Aham. esperando por causa de uma das obsessões de sempre, né? Desde sempre, Beckett, Samuel Beckett, que era fascinado por palhaçaria. É muito frequente a presença, né, do clown na variedade de obras, né, que o Beckett escreveu. Né? Então, fundamental a obsessão por esperando o leitor, esperando Godot, esperando o leitor. Aham. Nasce E, disso, do anseio de partilhar, de compartilhar literatura, compartilhar leitura com todos, com quem eu pudesse encontrar. mas só assim para as pessoas entenderem, surgiu dessa seu gosto pela literatura, né? Sua curiosidade muito grande pela palhaçaria. Você já vinha de né, da interpretação teatral, você já vinha desse mundo. E aí surge o Esperando com que objetivo, com que propósito? Pois bem, quando eu nasci ou renasci como palhaço, eu não sabia como seria isso é muito genuíno, porque eu não sabia como seria a minha interação com as pessoas. Então, eu percebi, tem um cartunista brasileiro, é o André Damer, né? Que ele tem umas coisas geniais, né? Divulgava o trabalho dele na internet, antes de publicar em livro, né? E ele colocava ali entre os quadrinhos, né, entre as tirinhas,
sempre tinha uns aforismos dos grandes nomes da literatura universal, assim, que tinham relação com o que ele estava mostrando como quadrinista. E eu vendo aquilo, eu acompanhava o trabalho dele e vendo aquilo ali, eu tive a ideia, meu Deus, é isso que eu posso fazer. Como é que eu posso, como é que eu vou me comunicar? O que eu quero transmitir? O que eu quero comunicar? O que eu quero tornar comum? Qual é a comunhão que eu quero ter com as pessoas? É literária. Então eu comecei a reproduzir, né, os primeiros fragmentos literários, acho que foram literalmente alguns dos que eram compartilhados pelo André Damer. Então eu reproduzi aquilo, digitei, imprimi aquilo e promovi, então, né, comecei a promover a distribuição daqueles fragmentos, aqueles trechinhos de literatura, né? Aquilo que possibilitaria uma interação rápida, num contato breve, em qualquer circunstância a pessoa podia retirar o que eu batizei, né, chamei de oráculos, né, porque a literatura, né, eu já vi a literatura, né, como algo oracular, como algo revelador, como algo que diz respeito ao autoconhecimento, né? Então, em qualquer circunstância, eu poderia oferecer como palhaço. Eu já não fazia isso já quase 2 anos eu não faço isso, na verdade. Eu coloquei aqui, olha, alguns dos fragmentos, acho que Opa! você chegou a falar até no começo aí, Sim, na introdução, né? Então as sim. pessoas podiam retirar um fragmento e aí iam ler. Eu pedi para que elas lessem, né? Aqui, Você por então exemplo, ó, ficava esse pela cidade do Rio de Janeiro, mais ali pela Lapa, centro exato, da cidade, caminhando, encontrando pessoas, interagindo com as pessoas que estavam lá se divertindo ou passando, com os seus livros, né? Indicando livros para as pessoas, conversando sobre literatura. No momento que a gente chegou a se conhecer, você estava na escadaria da Lapa, ali instalado, né? exatamente. No início e ficava dando essa troca, indicação de autores de livros. E aí o oráculo, que realmente foi uma coisa muito interessante, que aí você está explicando, que era uma caixinha com os papeizinhos e partes, né, frases de autores em que a pessoa tirava como se fosse a sorte da noite, né, a sorte do dia dela, né? Isso mesmo, E isso aí você mesmo. estava Mais falando, a de 200 pessoa... autores, Uhum. de A todos os pessoa... gêneros, autores de poesia, romance, conto, dramaturgia, ensaio, pensadores, filósofos, de todas as épocas, de todas as épocas e de todas as geografias. Assim, já houve um momento em que eu fiz esse inventário, digamos assim, Uhum. em torno de umas 2 centenas de autores, né, de todas as épocas, todas as latitudes. Então era isso. E eu chamava de oráculos, né? Os micron oráculos, né? Sim. Como esse aqui, né? O sempre chegando, indo a todo canto, Rambo. Então a pessoa tirava, lia e olhava para eu e perguntava: e então, o que você achou? O que isso diz a você? O que você me diz disso? Então se iniciava ali uma conversa, um diálogo, uma troca, né? Que Legal. para mim também envolvia muita descoberta do outro e autodescoberta também. Sim. Não, isso foi fantástico. Eu acho que quando a gente conversou aquele dia, esse oráculo, eu acho que ele abria, né, o papo, ele dava um início a uma conversa, né, que a pessoa tirava a sua sorte, a sua frase da noite, e dali você puxava, né, para outros assuntos com o foco naquilo ali, né, do que tinha sido lido. Sim, Você sim, falava daquele autor, de livros dele, e aí o papo ia surgindo, né? isso mesmo. E quais são as grandes inspirações, referências e influências dessa criação? Já mencionei, né, uma delas, Sim. né, uma das mais importantes, né, que é o Beckett, a obra do Beckett, mas, como eu disse, eu era um leitor, né, voltado, né, para a literatura universal, né, Uhum. clássica, moderna também, antiga, né? E outras das obsessões eram Kafka, que também era alguém fascinado pelo teatro, pelo humor, né? Na obra dele também aparecem figuras que são genuínos, verdadeiros palhaços mesmo também. Como é uma performance de rua, né? Uma marca, né? Digamos assim, um filósofo, um pensador fundamental que me pautou, digamos assim, foi Diógenes, o cínico, né? Diógenes, o cão, né? O filósofo que era mendigo, né? Que abandonou tudo para morar nas ruas da Grécia. Eu estou com
entre outras coisas. Estou com um dos livros dele aqui, ó. Esse é até a história de Diógenes contada para crianças, né? Ai, Diógenes o legal. cão, aquele na frente de um cachorro aqui, né? Ele dizia que os cães eram modelos, né, para os seres humanos, né? Então Aham. Diógenes, a filosofia grega, Platão, né? Por causa do diálogo, né? O diálogo que sempre surgia a partir de perguntas, né? Eu nunca me propus, eu nunca quis explicar para os leitores o que significava o que eles estavam lendo, mas eu sempre quis, né, me esforcei por fazer perguntas para que eles chegassem às suas próprias conclusões. Então vai aí o Uhum. processo maiêutico, né, que é socrático, né? Então uma outra referência, né? Eu já falei de Chaplin, né? Falei de Sim. Buster Keaton, né? O cinema mudo, né? Os irmãos Marx. Essa ideia de arte pública foi fundamental. Então aí eu posso mencionar o modo como o Amir Haddad vê a arte pública, né? A arte de rua, né? E aí a gente pode lembrar de Shakespeare, né? Eu já falei do teatro de Anônimo, né? Que são atores e palhaços todos, é arte circense, né? Aham. Levada também para o teatro, né? O Agora André você, Dami foi importantíssimo para mim também, né? sim, você começou. Qual ano foi isso? Olha, se não me falha a memória, acho que é 2009, alguma coisa assim, 2009, em torno disso, 2009 para 2010. E aí você fez até. Você faz até o momento atual? Como é que foi? Como é que foi até aqui? Ou você Pois bem, parou? essa performance, ela foi uma performance radical e meio louca, meio extremada, né? Inclusive por muitas pessoas, em muitos momentos, durante alguns anos, né? Eu era confundido com louco mesmo, com louco, alguém É. digno de ser internado, porque eu resolvi fazer uma performance permanente. Eu me tornei palhaço Mesmo? também, como eu já disse, isso teve a ver com perdas, né? E uma das coisas que me levou, não cheguei a mencionar, mas a morte do meu avô. O meu avô, ele morreu numa determinada data, num dia, e eu me tornei, eu já estava me enveredando pela palhaçaria, mas eu decidi que eu seria palhaço naquele dia e fui para as ruas, né? Agora eu sou um palhaço. E foi isso que aconteceu no dia seguinte. E eu Então, quis ser palhaço permanentemente. Eu não queria ser palhaço em circo, eu não queria ser palhaço no teatro, eu não queria fazer um número na rua. Eu, além de ter escolhido um lugar para ficar, eu morava em Santa Teresa, né? uhum. Que foi a escadaria Celaron. A escadaria ela tem uma estética, que é a estética do fragmento, que tem a ver com os fragmentos literários. A gente ali vê fragmentos de imagem, né? Sim. Então tinha um lugar onde eu ficava, que do lado tinha um ladrilho, né? Um azulejo com o Chaplin. Alguém me mostrou isso depois, eu só descobri algum tempo depois, né? Mas eu perambulava pelas ruas, todos os espaços públicos. Eu ia ao teatro, ao cinema, restaurante, supermercado, ao banco, assinar contrato de locação, ao médico como palhaço. Ah, Eu só não você. entrava onde não me permitiam. Alguns poucos lugares me proibiam a entrada, ou eu não Olha. entrava, ou aqui no Tribunal de Justiça, por exemplo, Aham. eu vim trabalhar no primeiro dia, na segunda-feira seguinte ao final de semana em que eu me tornei palhaço, eu fui cumprir o expediente como palhaço. E aí a chefia do setor, com toda delicadeza, meio assustada, veio pedir: Lemos, será que amanhã você pode não vir assim? Vem com todos os dedos, né? Tipo, tira esse nariz. Exatamente, mó tato, assim, e meio assustado, meu Deus, o que está acontecendo com o Lemos, né? Então, aqui no Tribunal de Justiça, ainda que depois eu tenha conseguido fazer palestras como palhaço, dar aulas como palhaço, aqui há uma escola de formação dos servidores, nos primeiros tempos, né, primeiros meses ou anos, não lembro bem, né, eu vinha como palhaço até o detector de metais, aí sofri uma metamorfose e Aham. consegui entrar no prédio em que eu trabalhava, porque senão não tinha como. Então, olha que curioso isso. Foi um evento, né, super triste que no momento depois você tomou uma decisão muito importante, né? E fez um projeto de vida, né? É um projeto que Sim. você não só era um palhaço, mas vivia quase que 100% do tempo, né? O que lhe era permitido como um palhaço. Namorei como palhaço, ia ao cinema com as namoradas. Não, eu lembro da minha entrevista com você, da primeira vez que eu te conheci. Eu tava contando aqui pro pessoal no início. Eu fui no teatro com a Adriana, Sim, e sim. você chegou. E eu achei que a peça tinha começado. Eu falei, nossa, vai começar a peça, né? O ator já tá entrando aqui.
E aí depois você sentou na plateia, ficou lá um tempão, eu falei assim, ah, deve ser uma peça de interação, né? O ator já está na Sim, plateia. sim. E aí ela chegou e falou comigo, não, esse aí é o Esperando. E foi assim que eu te conheci. Ela falou, não, Esperando o Leitor, não sei o que. Ela me contou, né, sobre você. E eu via realmente que você transitava e vivia, né, o Esperando Leitor, né? Então, é interessante saber que você ia para cinema, ia para shopping, namorava, fazia tudo com, né, a sua criação. Ia com muita frequência, você falou do teatro, me lembrei, Aham. assim, eu tive experiências muito bonitas no teatro, porque depois eu ia falar com os atores ou atrizes e alguns diziam que haviam tido a experiência, falava da experiência encantadora de ter um palhaço na plateia, né? Então, um palhaço me assistindo, né? E eu passei por experiências também, cheguei a encontrar atores depois Aham. em outros ambientes, né? Que eu tinha visto em cena e o ator vir para cima de mim dizendo: Meu Deus do céu, o que era aquilo? O que você estava fazendo? Uma ocasião que eu estava com o nariz preto, né? O nariz Aham. negro, e a pessoa viu aquilo como um mau agouro, como um mau sinal, e aquilo afetou a atuação dela, e depois a gente se encontrou em algum lugar, e aí o amigo tentando, não, calma, não é isso aqui, e falava, acho que já me conheci de alguma outra Aham. situação, né? Mas eram as mais variadas reações. E a intenção era essa, era intencional, eu queria romper as fronteiras entre o artístico, entre a arte, a prática artística e a vida, as fronteiras entre arte e vida. Então era intencional provocar o estranhamento, né? A confusão, né? Que é própria, né? É Sim. essencial a palhaçaria. Você está na fila do banco ali, as pessoas, né, vão te olhar e falar, o que está acontecendo? Né? Você vai andar na rua. As pessoas ficavam preocupadas. O que é isso? O que essa pessoa está fazendo? Por que É, ela está assim? O que significa isso, né? Então isso. surgiam os questionamentos. Isso é uma coisa enigmática, estranha, excêntrica, né? E excêntrico é um tipo de palhaço, inclusive, né? Sim. Então tudo fazia parte, né? E aí, já que a gente está nesse tema, deixa eu te perguntar, e qual era, assim, o objetivo do WB Lemos com o Esperando e vice-versa? Como é que era essa relação entre vocês ali, né? Isso me faz pensar. E eu fui descobrindo, né? Uhum. A palhaçaria, né? E essa experiência, ela foi o que chamam de trabalho em processo, né? O work in progress, um trabalho em progresso contínuo, né? Em transformação contínua. Sim. E eu descobri que o que eu queria, em especial, eu, Lemos, como palhaço, era fazer com que aquilo que resulta, né, da atividade artística humana, né, aquilo que o ser humano faz como arte, como ciência, como filosofia, aquilo que tantas pessoas legaram, deixaram como legado, né, chegasse às mãos do maior número possível de pessoas. Porque um bem, são bens comuns. Né, o Uhum. conhecimento, o pensamento, a reflexão crítica, a arte, isso devia ter acesso, devia ser acessível a todos e não devia custar caro. Talvez não devesse nem mesmo ser algo valorizado monetariamente, né? Vendido. Né? Então, eu queria tornar isso acessível a todo tipo de pessoa, em qualquer circunstância, de qualquer classe social, com qualquer grau de educação, de instrução, que seja. Era isso, eu queria compartilhar, porque a leitura ela envolve muita solidão, a pesquisa, a investigação, a escrita. Eu queria levar isso, as descobertas que eu fazia, para o mundo, para as ruas, para o dia a dia, para qualquer lugar. Era isso. Agora você me perguntou sobre o que o palhaço poderia, o que o palhaço pôde ou quis me oferecer. Aham. O palhaço, ele pode promover o contato com a palhaçaria, experimentar o ridículo, perceber esse ridículo, pode fazer com que a gente se aceite. A gente aceite a si próprio, com as suas dores, os seus fracassos, as suas mazelas, os seus defeitos, a feiura, as quedas, os tombos, né? Então, fazer com que haja uma compreensão mais ampla disso, um aprofundamento disso e nisso, e que resulta em autoaceitação e de, por isso, como você percebe que você
é falho, é fraco, é deficiente, você pode aceitar o outro, Uhum. qualquer diferente, qualquer estranho. Aceitar a si e ao outro. Conhecer a si olhando para o outro, vendo a si no outro. Eu diria que foi isso que o palhaço, né, me proporcionou, a palhaçaria e o palhaço. Legal. Tornar-me palhaço. Tornar-se Muito palhaço é poético, assumir né? os seus ridículos, né? Aham. É assumir o que ninguém quer aceitar. Uhum. Verdade. E nessa interação, esperando, tá me ouvindo? Acho que travou um pouquinho aqui para mim. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Se estiverem me ouvindo, escreve aqui para mim nos comentários. Acho que deu uma travadinha. Interromper um pouco, né? Você me ouviu até onde? Você falou que ele te retornou, né? E depois eu terminei falando aqui, isso é muito poético, né? Eu acho que eu estava Sim, falando sim. e travou, assim. Sim, sem dúvida, é isso. É um processo de. A palhaçaria envolve um processo de recriação, Uhum. de regeneração, mas em contato com os medos, com as dores, com as falhas. E isso envolve, então, a aceitação disso em si e a aceitação do outro como ele é. Do mais estranho, do mais tacanho, do mais deficiente, do mais falho, e também do mais belo, do mais sublime, Sim. do mais lírico, sem dúvida nenhuma. Então é autopoesia, é autopoiesis, digamos assim, sem dúvida. E nessa interação, esperando com o público, né? Você sente que realmente o esperando tocou e transformou essas pessoas que ele interagia? Como é que foi? O que você sentia de feedback? O que você tinha dessa interação? Olha, esse foi um processo em que eu fui descobrindo que a coisa podia chegar a um ponto de eu me tornar dependente mesmo disso, desse tipo de interação. Tanto que eu não sei se eu decidi ser palhaço permanentemente, se foi logo uma decisão de imediato, ou se aquilo era tão prazeroso, tão rico, tão belo, tão delicado, que eu queria fazer aquilo o tempo todo. E o que eu pude observar era as pessoas, o processo de descoberta e de autodescoberta ali na minha frente. Aham. Então as pessoas liam, elas tinham uma surpresa com a beleza de um verso, de um poema, de um pensamento, né? Ou com o brilho de inteligência que havia ali, né? Então a pessoa descobria aquilo, ela a partir das minhas perguntas, ela ia descobrindo o que ela pensava sobre aquilo, o que ela sentia, quem era ela em relação àquilo. Então isso tudo acontecia na minha frente. Então eu vi dezenas de pessoas passando por esse processo, refletindo, pensando, perguntando comigo, ao meu lado, né? Sobre aquilo, sobre outras coisas, sobre si mesmas. As pessoas se revelando na minha frente, as pessoas se emocionando. Às vezes era uma leitura que a leitura acabava e a pessoa ficava num silêncio absoluto, por exemplo. Aham. E aí eu ficava observando aquilo, o que estava se dando na mente, né? Aquilo se refletia no olhar da pessoa. Às vezes era o choro, né? Uma reação emocional, e que às vezes, algumas vezes me deixava até preocupado, eu não sabia o que fazer, porque assim, às vezes o choro mesmo assim, sabe, descontrolado até, da pessoa sentar e precisar de auxílio, né? E eu me senti assim, numa situação delicada. Meu Deus, o que fazer agora? O que fazer? Né? Como lidar com essa situação? Então, as mais variadas situações. Então, as pessoas retornando, né, a ter aquele contato, como se sabiam, né? A partir de um certo momento, sabiam onde eu estava. Então, as pessoas voltavam, porque queriam ler mais, queriam descobrir outras obras, outros autores. As pessoas retornavam com livros, né, para compartilhar também, para mostrar o que estavam descobrindo, para conversar, para dividir comigo, né, as descobertas. Então, amizades também, laços afetivos se estabeleciam. Fiz muitos amigos, amigas, conheci pessoas assim extraordinárias, singulares que me transformaram. Eu não fui apenas eu sempre o que eu queria ser eu queria ser pelo menos, né, um intermediário, alguém um veículo que promovesse transformação, né? Consciência, autoconsciência, crítica, autocrítica, né?
Mas eu fui muito privilegiado com o contato com as pessoas. Eu fui me tornando um palhaço melhor, uma pessoa melhor, e aprendendo sobre mim e sobre o mundo nesse processo, um processo que permanente, né, de palhaçaria permanente, foi algo de em torno de 6 a 7 anos. Você perguntou Nossa, sobre, né, na atualidade. Nos últimos 2 anos eu estou meio que impedido. Eu sim. tenho promovido, né, atividade literária nos meios virtuais, sou palhaço nos meios virtuais. Eu não tenho, eu nunca tive, né? Uhum. Facebook, Orkut, Instagram, e-mail, tudo isso foi feito com e para o palhaço. Então eu tenho Entendi. atuado, né, na medida de algumas possibilidades, mas eu estou me sentindo muita falta de distribuir os oráculos. Eu não te lembrando aí, tinha os macro-oráculos, né, que eram os poemas, né? Ah, Que a é? pessoa escolhia também, né? Poemas na sua íntegra também para leitura, né? Então estou com muita saudade das ruas, Imagino. da boemia literária, da escadaria. É como você Sinto muita falou, falta. né? É sempre uma via de mão dupla, né? Eu acho que tanto as Sim, pessoas que estavam lá quanto você se beneficiavam dessa interação, né? com Então, certeza, sem dúvida nenhuma. E, muito. e eu não tenho dúvida de que, como eu promovi muitos encontros, eu tive encontros com muitas pessoas, um número muito maior, eu, sem dúvida, fui o maior beneficiário Uhum. desses encontros, né? Que envolveu também dificuldades, discriminação. Como eu disse para você, eu fui confundido com louco, né, com desequilibrado, as pessoas não entendiam, né? As pessoas que me conheciam de antes, né, da época que eu estudava teatro, fazia a graduação, o que houve? Ele enlouqueceu. Toda vez que eu encontro, eu não encontro, não sei mais quem é ele. Eu Uhum. só vejo o palhaço, né? Sim. E eu fiz o mestrado e o doutorado como palhaço. Eu assistia às aulas na UERJ. Eu defendi a dissertação de mestrado como palhaço. E, na verdade, a pesquisa acadêmica também teve relação com isso, que eu investiguei no ambiente da universidade, também se conjugou, né, com a prática, com a pesquisa artística também, fora da universidade. Tudo foi se conjugando de algum modo. Entendi. Bem legal. E curiosidade minha, quais foram as obras ou os autores mais citados ou comentados aí pelo Esperando nas suas peregrinações? Olha, tem relação com fases. Eu tenho vários arquivos, né, guardados, né, em Word com as seleções, né, dos fragmentos que eu ia extraindo do que eu fui lendo no decorrer dos anos. Então, são Aham. várias fases. Eu lembrei de arquivos que tinham, por exemplo, uma série de autores gregos, né? Então, Platão e Diógenes são dois deles, né? Eu tenho um arquivo que chama de arquivo Esperando o Leitor, Oráculos, Protesto. Então, tem os anos em que o ativismo artístico se funde, na verdade, ao ativismo político, né? Então, as manifestações, né, os anos, né, desde 2013, né, de manifestações, as jornadas de junho, a ida para as ruas, a luta por direitos, né, dos professores, dos trabalhadores, né, dos servidores públicos, né, dos moradores de rua. Então tem os oráculos em que eram oráculos com conteúdo político muito forte. Então nessa época aí, por exemplo, prepondera, sei lá, Henry David Thoreau, né, que é um dos grandes pensadores, né, da desobediência civil, né, que é o título da obra até, né, a desobediência civil, mais importante dele, né? Então Aham. autores, né, como esse, né, na atividade relacionada a crianças, né? Eu ia a eventos, lugares também, as pessoas me convidavam, né? Então Alice no País das Maravilhas, né? Lewis Carroll, né? O Pequeno Príncipe, né? O Antoine de Saint-Exupéry, Nelson Rodrigues, Fernando Pessoa, Machado de Assis, Clarice Lispector, uma das poetas que eu mais li, né? Aí os macro-oráculos, né? Sim. Adélia Prado, Ah, legal. né? Então eu sempre tive o cuidado, né? Durante alguns anos eu fui descobrindo autoras, mulheres, então o que eu ia descobrindo, né? Filósofas, né? Autoras, pensadoras, né? Então compartilhando tudo isso, né? Eu me lembro de uma das mais recentes, antes da pandemia, foi o Carlos de Assumpção, um poeta negro que já nonagenário, né? Teve a obra relançada recentemente. Então um poeta fundamental para entender a, a poesia contemporânea, né? Uhum.
É, então, tudo que eu ia descobrindo, eu ia compartilhando, né? Bertolt Brecht, nesses momentos mais políticos também, o Walt Whitman, né? Um grande, não, o grande poeta, né, que marcou Fernando Pessoa, por exemplo, também. Então, é que eu lia determinados poetas, e aí eu queria ler, eu descobri os poetas que eles tinham lido. Então, Pessoa me leva a Whitman, né? Aham, Machado de Assis, Michel de Montaigne. Então, e voltando, né? Vindo para o presente e retornando ao passado, né? legal. Então, esses são alguns, né, dos mais, né? Mas é um número considerável, digamos assim, Não, com entre os certeza. mais frequentes. E como é que você espera, o esperando, né, leitor? Como é que você vê ele daqui a uns 10 anos? Olha, eu acho que eu tenho pensado sobre isso, que há 2 anos eu não vou para a escadaria, né? Sim. E eu acho que eu acabei, a performance, quer dizer, o componente de vivência, de realidade, de genuíno dela é tamanho que eu tô cuidando de problemas na coluna, né? Dores musculares. Eu trabalho, sou servidor público, eu trabalho muito tempo sentado, com leitura, com pesquisa, né? Revisão Aham, de texto, né? E lá na escadaria eu ficava muito tempo reclinado, lá num lugar que meio que servia de banco, né? De sim. concreto ali, né? E horas, noites, né? Porque essa era uma performance em especial noturna, né? Porque sextas e sábados eu virava à noite, né? Então, o período de maior movimento ali da escadaria, né? E eu estou pensando que eu vou retornar para lá em breve, eu quero retornar. Mas eu imagino que seja um palhaço com mais dores mesmo, genuinamente afetado fisicamente, né? Aham, Pela experiência, por essa experiência que é uma experiência de plenitude, o corpo todo, eu estou totalmente presente ali, exposto, né? sim, Mas eu longos espero anos, né? que Você pois é, falou são, assim, são mais de sete anos. 10, já são mais de 10 anos, né? 10 para 12 anos agora em 2021. E eu quero Aham, retornar com tudo para as ruas e assim, nesse período de reclusão, né, eu fiz muitas descobertas, né? Então, coisas pelas quais eu não me interessava agora são coisas às quais eu estou me dedicando, né? Então, descobri autores orientais, a meditação, por exemplo, autores de outras nacionalidades, outros filósofos. Então eu me vejo compartilhando, né, essas uhum, descobertas. Eu espero, né, que a gente atravesse esse período difícil, né, que ainda deve durar um tempo, né, um período sim. de repressão política, né, de discriminação dos artistas, de desvalorização, de marginalização do artista de rua. Eu quero voltar para as ruas, quero voltar a me expor, e quero voltar a compartilhar aquilo que é um vírus, né? Que é uma doença, né? Mas que é a doença, né? O Arthur falava, né? Sobre o teatro da crueldade, né? O teatro como doença, o artista precisa adoecer também para recuperar o vigor. E a gente pode lembrar de Nietzsche também, né? Compartilhar o fármaco, né? Porque o oráculo, né? Ele é ao mesmo tempo, né? O Platão que falava, né? Que a escrita, ela é ao mesmo tempo veneno, que você precisa da escrita, então você esquece, mas ele é o remédio também, né? Porque ele reaviva a memória, né? Ele Aham, nos faz esquecer, porque a gente tem a facilidade do registro, né? O Derrida fala sobre isso também, né? O Platão, o Derrida retoma. Então eu quero voltar a compartilhar, né? O veneno e a cura, né? O veneno e o remédio, que é o contato com a palavra poética. eu acho que esse a gente ainda vai viver isso por um tempo, né? Claro, mas eu acho que quando tudo se acalmar, né? A gente voltar às ruas, ou esperando voltar às ruas, eu acho que vai ser um grande momento de grandes encontros, né? E grandes Sim, experiências. Então vai ser, acho que, um momento mágico que cada um vai viver assim, de uma forma, tentando reencontrar laços, né? Reencontrar esse olho no olho, pessoal, né? Isso que a sim. gente deixou assim em stand-by aí por um tempo, né? Que é algo que Mas, só a rua pode promover, né? Só o teatro, né? Só o presencial, né? aham, Essa vida que, é claro, aqui a gente está tendo um belo encontro, temos tido belos encontros, né? Nos meios virtuais, mas sim. a gente carece do retorno, né? De ver o outro, de tocar, de se abraçar, de compartilhar o afeto, né? Sem a mídia, né? Essa mídia, né? Sim.
Olha, a gente teve perguntas, tanto a Vitória tinha escrito antes, como a Claire aqui mandou uma pergunta, pediu para tirar um oráculo para elas. Vamos tirar mais um, Ah, então, já que você está com tanta saudade, vamos ver como tá é que bom, vai ser então, o ó, oráculo vamos lá delas. aqui. Eita, eita. Ah. Olha só, a gente está falando sobre as dificuldades que a gente tem atravessado, né, nesses 2 últimos anos e que envolve muitas perdas, né? Eu acho que talvez tenham sido raros os momentos em que tenhamos perdido tanto, né? E o oráculo está falando sobre isso, né? É de um escritor mexicano, né, que é maravilhoso, é um humorista fabuloso, chamado Juan Pablo Villalobos, ou Villalobos, como devem dizer lá. O nome do livro é Se Vivêssemos em um Lugar Normal. E o Brasil, o mundo não tem sido um lugar normal ultimamente. E o oráculo diz o seguinte, né? Deus aperta, mas não enforca. E tem um outro aqui, que é do mesmo autor, é um oráculo duplo, né? Aham. Quando o governo decidiu que as coisas do céu quando o governo decidiu que as coisas do céu eram do céu e as da terra do governo. Eita! Parece que é isso que a gente por isso que a gente está atravessando agora, né? As coisas da terra não pertencem mais à população, né? Não são mais bens públicos, né? E o governo está decidindo né, o que é do céu, o que é da terra, e que aquilo que é da terra não é mais da terra, não é mais de ninguém. A terra não é da terra, né? A floresta não é mais indígena, não é do habitante originário, né? É isso. Então Se vivêssemos em um lugar isso. normal. Fica aí para a gente pensar. Então, aí o oráculo de vocês, meninas, Vitória e Claire, que pediram. Agora a gente chegou esperando num momento aqui da live, já no finalzinho, que a gente vai fazer algumas perguntas rapidinhas para você dar a sua dica, né, as suas referências e bater uma bola aqui comigo. Qual a indicação de um livro? Ah, eita, que aconteceu? Peraí. Acho que alguém está chegando aqui. Peraí. Eita! Eu não acredito nisso. Não é Quem possível. é que está Como aí? assim? Mas será mesmo você? Queremos ver. Quem chegou? Ah, Ah! Pessoal que estava com saudade, hein? Olha, já tá. e quer dizer, Quanto tempo, Lana? Quanto tempo que não nos. Não, Verdade! Agora há quanto. esperando, né? Oficialmente Você estava esperando. esperando esperavas por esperando? Sim, estava aqui É conversando que tá sobre meio, você. tá meio hematomizado aqui, tá meio transtornado o nariz aqui. Ops. Bem-vindo! Olha que isso que eu tô me vendo aqui, olha, eu tô ali, você tá aí, e eu tô aqui, olha aqui, ó. Estamos juntos de novo. Embora separados, né? Foi assim que eu te conheci, com o nariz, com o chapeuzinho. Foi assim que eu te vi Você da só podia primeira me vez. conhecer com o nariz. Como é que você conheceu uma pessoa sem o nariz, né? Seria Verdade, um mutilado, né? Existem pessoas sem nariz até, na verdade, né? Mas verdade. eu sempre fui assim mesmo, com o Com o nariz. nariz. A Legal. máscara mínima. O nariz é a máscara mínima, né? Que, Aham. em vez de esconder, tudo revela. É por isso que você tá olhando aí pra mim. Eu tô aqui. Verdade, legal. Bem-vindo. Então, vamos jogar as rapidinhas para você, esperando. Então, pois agilidade, agilidade. Foi para isso que eu vi. O outro era meio lento, né? Fala demais, aquela. Não, a gente tem muito a aprender mesmo um com o outro e Com vice-versa, assim, certeza. assim. Não, ele falou de mim, né? Tava falando de mim, aposto ele. Tava aqui contando tudo. Desde quando você É meu pai, nasceu, meu pai. contou a história. Então tá certo, tudo bem. Está tudo bem. Um livro que marcou, que te marcou. Puxa, misericórdia, peraí. Ele tem um monte e eu gosto muito, saio por aí com os livros, mas olha só, se é para falar de um só, olha aqui, ó. Literatura clássica, arcaica e plenamente contemporânea. O livro do Eclesiastes, que era
livro de cabeceira de Machado de Assis, era livro de cabeceira de um dos personagens de Machado de Assis, que era o Conselheiro Aires, lá no último livro do Machado, Memorial de Aires, né? Esse é um dos livros mais citados pelo Machado de Assis, né? Eclesiastes aqui é a tradução do Haroldo de Campos, belíssima, né? Tem em hebraico aqui e a tradução, que era um dos livros de um grande filósofo brasileiro, de preferência de um grande filósofo brasileiro, que é o Matias Aires, que me foi apresentado pelo Ariano Suassuna, né? E o Matias Aires, ele escreveu um livro chamado Reflexões sobre a Vaidade dos Homens, que é um diálogo com o livro de Eclesiastes. Eita. Legal, boa dica. Chegou forte, chegou chegando. Isso. Tem os gregos e tem os hebreus, né? São duas matrizes fundamentais do Ocidente, né? Duas das mais importantes, assim. E uma história de vida. Alguém que você veja como uma referência pela história de vida dele. Quem é essa referência para você? Eu tenho complexo de Cristo. Eu tenho complexo de Cristo. Eu vi a Paixão de Cristo várias vezes, aquele filme que a gente sofre muito vendo. Eu vi A Última Tentação de Cristo. Eu vi... Aí tem o livro do Nikos Kazantzakis, né? Que aí tem o Evangelho segundo Jesus Cristo também. Eu tenho complexo de Cristo. Então é Cristo. Cristo porque era gente como Dostoiévski, que era muito fã dele. O Nietzsche tinha complexo de Cristo. E o Nathanael West, que escreveu um livrinho chamado Miss Corações Solitários, também tinha complexo de Cristo. Eu tenho complexo de Cristo. Eu nasci para Cristo, para Judas, né? O palhaço é para Judas. Legal. E uma palavra, literatura é... Autoanálise. Legal. Acho que quando a pessoa está lendo, ela está se pensando naquilo, né? Ela está se colocando naquilo. Muito legal. E se você tivesse que tomar um café esperando com alguém vivo ou morto, que você gostaria de passar uma tarde inteirinha trocando uma ideia, conversando, quem você gostaria de chamar para esse café? Eu queria um quarteto, uma mesa ali para 4, ali, Pessoa, Kafka e Machado de Assis. Vou te dar essa tudo morto, mas vivo, Moacir Sclia. E morreu também. Não, Lígia Fagundes Telles. Queria passar uma tarde também com a Lígia. E os meninos, né? Pessoa, Kafka e Machado. Então, é um combinadinho. Você vai passar. Não tem. É muita gente boa pra gente conversar. Imagina. Essa tarde vai virar noite, hein? Madrugadas. Que nem o encontro do Freud com o Jung. Foi uma coisa assim. Quando eles viram, já tinha amanhecido o dia. Teve Primeiro encontro deles, quando eles começaram a conversar, né? Legal. Porque ali eu acho que tinha algumas visões, né, bem diferentes ali deles, né? Sim. Muito em comum e muito em divergência também, suponho, né? E próxima pergunta. Se você pudesse ter a história da sua vida esperando escrita por um escritor, quem você gostaria que contasse a história da sua vida? Tanta misericórdia. A pergunta é difícil, Murilo né? Rubião. Quem? Murilo Rubião. Murilo Rubião, escritor mineiro. Ele passou a vida toda escrevendo e reescrevendo 33 contos. É um autor que já teve um livro de contos que chegou a vender mais de 100 mil exemplares em uma edição há umas décadas, mas atualmente não é tão lido. Mas é um leitor obcecado por Machado de Assis, leu Memórias Póstumas não sei quantas vezes, e um autor que foi comparado a Kafka, brasileiro, mineiro, e é precursor. Ele chegou a alguma coisa que chamaram de realismo mágico, uns 10 para 20 anos antes dos outros latino-americanos. E quase ninguém lembra disso, quase ninguém sabe. O Murilo Rubião, escritor mineiro. Eu acho que eu daria pelo menos um bom conto. Legal. Não, sua história de vida dá aí uma narrativa de 300 páginas aí fácil, hein? Se der um versinho, um bom verso, já vou ficar muito feliz. Mas eu queria que o Murilo Rubião escrevesse um conto, pelo menos. Maravilha.
E o que você gostaria de deixar, né? Já que você tem essa criação tão bonita, né? Já que, desculpa, tô falando esperando, né? Já que você é uma Você está um criação tão pouco. bonita, As né? pessoas ficam confusas, porque elas Desculpa. não sei. Às vezes elas querem saber quem eu sou. Eu sou isso aqui, esse aqui. Eu sou isso, eu costumo dizer. Eu sou isso que você está vendo. Uma pessoa. Vou Uma pessoa. refrasear. Eu existo. Já que você é uma criação, você, né, uma criação tão legal, o que você, esperando, gostaria de deixar como legado? Ó, eu queria o seguinte, eu queria que a pessoa, eu queria deixar um azulejo lá na escadaria do Selarón, queria que alguém fizesse um azulejo lá, botasse lá, tem até um lugarzinho lá onde eu fico sentado que está sem o azulejo, parece que está esperando. E eu tô querendo botar o do Diógenes lá. Depois, eu queria que botasse um meu ali, e que as pessoas se lembrassem, sei lá, que eu fui alguém que, nossa, ele me apresentou uma obra fundamental que me permitiu me descobrir e descobrir algo. Ele fez com que aquilo chegasse às minhas mãos. E eu queria que dissessem de mim uma coisa que disseram do Antônio Conselheiro. Eu tenho estado às voltas com o pensamento de Antônio Conselheiro, que todo mundo acha que era doido, que era lunático, que não sabia o que dizia, e ele tem um pensamento ético, político e sagrado até. Aí diziam dele o seguinte, diziam que ele era um homem biblado, né? Ele era um grande pesquisador das escrituras, né? Conhecia, né? Então eu quero ser biblado nesse sentido e num sentido mais amplo. O homem dos livros, aquele ali esperando era uma pessoa biblada, né? Vivia com os livros ali. Legal. É isso. Legal. E para a gente encerrar aqui a live, que tá super legal, dá até um aperto no coração. Eu tô te vendo de novo agora, esperando, depois de muito tempo, né? 2009 que a gente se viu. Qual o conselho que você daria para quem está se iniciando aí no mundo da leitura, um jovem ou um velho, mas que gostaria de retomar ou iniciar esse hábito da leitura? Qual conselho você daria? Ó, esse é um conselho que eu daria e eu dou o tempo todo enquanto eu estou nas ruas, né? Porque as pessoas também pedem dicas literárias, né? Mas acho que é essencial ser rigoroso nas escolhas. A gente tem que escolher tudo com muito cuidado, né? A gente tem pouco tempo de vida, a vida não vai dar tempo para ler nem os mais relevantes, mais importantes, né? Esse legado literário que é descomunal, se a gente não fizer as escolhas cuidadosas. Mas, né, a gente tem que ler os clássicos, né, os antigos, né, os modernos, né, mas a gente tem que ter o olhar de curiosidade para os contemporâneos. Né? Tem que ler os grandes clássicos de todos os tempos, de todas as partes do mundo, mas curioso também quanto ao que está acontecendo, porque senão você perde preciosidades. Por preconceito, você, não, eu já conheço isso aqui, vou continuar lendo. E tem o que existe de obra consagrada, né? Reconhecida pela história, pela crítica, pelo tempo, né? Não acaba nunca, né? Mas olhar para o presente também, porque os contemporâneos têm muito a dizer sobre o que já foi dito, redizer de outra maneira e dizer sobre o nosso tempo. Então, olhar para o contemporâneo também com curiosidade, com generosidade. E deixa eu fazer, porque agora eu fiquei curiosa, deixa eu fazer outra pergunta. Porque você falou uma coisa realmente séria aí. A gente está cheia de livros para ler, tem, né? A gente compra mais do que a gente consegue ler. Eu vejo cercada aqui, é tudo aqui. Isso aqui é a mesa de trabalho do outro, né? Eu estou aqui de penetra aqui, mas ele vive cercado aqui. É o único que tem uma mesa desse jeito aqui. Ele tem problemas. E hoje eu sabia que a gente ia conversar, eu trouxe até um monte aqui para mostrar, ó. Memórias Póstumas de Brás Cubas, ó a Adélia Prada aqui, ó. Amo. Ó, bagagem. Tem que andar com bagagem, um monte de coisa aqui, ó. Mas fale, você fazer uma pergunta. Então, realmente a gente não tem tempo. Se a gente for pensar, a gente não vai ter tempo de ler tudo aquilo que a gente gostaria, né? Sempre tem mais livros na nossa lista do que, às vezes, na nossa cabeceira, né? Mas você tem algum hábito de leitura? Você tem algum ritual de leitura que te ajuda? Ótima pergunta, ó. Eu tenho um ritual que é o seguinte, eu leio o tempo todo. Eu leio no banheiro, eu leio dormindo, eu sonho que eu tô lendo. Mas tem umas coisas assim, eu tenho superpoderes, que é o seguinte, eu consigo andar na rua, não caio nos buracos, não bato no poste, não sou atropelado com um livro na cara. É um superpoder que eu desenvolvi, mas é o seguinte, tem uma coisa que é interessante, é o seguinte, para a gente não deixar de ler tudo que é importante, a gente pode formar o hábito de ler
conforme as circunstâncias, a gente pode ler poesia, por exemplo, um poema curto, a gente pode ler em qualquer momento, né? Então, se você tem consigo, né, um livro de poemas curtos na bolsa, você já está lendo poesia. Então, eu me disciplino para ler quase todo dia, ler algum poema, ler um conto. Quem não pode ler um conto por dia? Né? Um conto curto. Uma crônica. Né? Aí o romance você vai lendo aos poucos. Dramaturgia, uma peça de teatro, você pode ler, dá para ler no final de semana. Está sempre cercado, tem algumas pilhas como essa de cabeceira, do lado da cama, tem pilha no chão, tem pilha na cômoda, tem as pilhas caindo em cima de mim, tudo é um problema, um desastre. Mas ler vários gêneros ao mesmo tempo. Então, ler reportagem, ler história, ler filosofia, né? Então, está sempre cercado, né? Porque aí você vai lendo conforme as circunstâncias, né? Cada momento propicia um tipo de leitura. Eu me disciplino para não deixar de ler nenhum gênero. Então, como eu quero compartilhar tudo com todo mundo, eu estou sempre lendo vários autores de gêneros diferentes e de áreas do conhecimento, relacionadas a áreas do conhecimento diferentes também. Entendi. É assim que eu digamos, que eu me programo, né? Então, E aí eu vou compartilhando tudo, né? Eu vou guardando comigo, e aí como eu divido, aquilo que eu estou dividindo volta para mim, eu entendo melhor aquilo, as pessoas me dizem o que eu não entendi, descobrem coisas comigo, para mim também. Tem sido assim. E você já entrou nessa era tecnológica? Já tem um Kindle, já tem um tablet para leitura? Eu como é que tenho a maior vontade, mas eu gasto tanto com livro que não sobra dinheiro para comprar o tal do aparelhinho, mas eu quero sim um para mim, né? Tão bonitinho e dá para levar. Imagina eu que estou com problema nas costas, meu pai também ficou por me ajudar, levando às vezes 10 livros na mochila, sei lá, levando mala por aí com livro, né? Então o suporte digital possibilita isso, né? Você pode ter muita coisa ali boa, né? Disponível, às vezes muito frequentemente até de modo gratuito, né? E tudo ali num negocinho levinho, né? Eu quero um para mim. Mas eu tenho muito apego pelo livro, né? O livro como objeto, ó, livro com capa dura, ó, esperando o Godot aqui, ó. Livro com capa dura, livro com capa bonita, né? Ó, Kafka, ó. Livro com ilustração. Então, o livro para mim, ele é um objeto de arte. Eu tenho uma relação artística com a coisa. Para mim, eu tenho muito afeto, né? É como uma extensão do corpo. E o livro é uma extensão da memória. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Não consigo ler muita coisa não tenho quase nenhum livro eletrônico. Só compro livro eletrônico quando não tenho como. Comprei um na pandemia. Não tinha como ir à livraria, eu comprei. Eu tô ainda me adaptando. Eu ainda estou adepta, né, aos livros. É sempre muito complicado, mas tem um diferencial muito grande aí, realmente, como você falou, quando você vai fazer uma viagem, quando você vai para algum local, e até para ter, de repente, na bolsa, para sua estratégia que você falou, né? Sempre tem um livro com você. Então, você está no médico, está esperando, a gente está sempre esperando, né? Na vida, está na fila, está no médico, está né, tá na consulta, está em qualquer lugar, você espera sempre. E aqueles 15 minutos, meia hora que você espera, já é um conto, uma poesia. Sem dúvida. E ali no Kindle, às vezes você tem, sei lá, uns 30 livros, 40 livros, e você tem uma seleção, você já pode ter mais autonomia de escolher o que você vai, né, ler naquela hora. E nisso tem me ajudado muito, assim, a manter esse hábito de leitura dessa forma. E levar o livro, o caso que falando da diferença, você ter o livro consigo, assim, você mostra que está lendo o livro. Você está com o livro, a pessoa aí está lendo o livro, não está. Se está no celular, ninguém vai dizer, está lendo um livro no celular, está lendo o livro no tablet. Agora, o livro não. A pessoa fica mais charmosa com o livro, sabe? Um livro assim, está de pé numa fila assim, olha. Você presta um serviço público, né? Divulga um autor, uma obra, né? A pessoa vê ali, vai, e é uma descoberta que ela pode fazer só porque você está ali com aquele objeto artístico ali, né? Suporte de pensamento, né? De poesia, de beleza, né? E você... Então, é uma forma de... Você rabisca livro ou você grifa o que você... Ó, eu não saio de casa, que é um negócio que eu tenho no bolso, tá no bolso, que é o tempo todo. Isso aqui, se eu não tenho, eu não consigo ler sem isso, não. Eu tenho que correr direto para a papelaria, porque eu vou marcando tudo, inclusive que eu tenho que preparar os oráculos, né? Então fica tudo destacadinho ali, fica tudo, né, selecionado. Os trechos mais importantes eu não consigo ler. Isso aqui
Inclusive, é um hábito que eu herdei do meu pai, né? Que já veio da academia. Antes ele lia que nem uma pessoa normal. Aham. Entrou para a academia, acho que um pouco antes, na época da academia, começou a marcar nunca mais. Já 20 anos marcando livro aí. Essa era a minha curiosidade, que tem gente que não consegue, né, marcar. Eu comecei a marcar recentemente até, eu não marcava antes. Mas Eu é tenho bom toque. para você retomar e reler os pontos que você marcou. Às vezes, aquilo salta aos olhos e você acaba que guarda mais com o Sim, tempo, já né? ficou. Eu tenho um livro, e aí, engraçado com o livro que eu leio e releio, tem um livro pintado de verde, amarelo e laranja. De Aham. tanto que eu li o livro. Cada vez que eu leio, eu vou marcando outras coisas, né? Quanto mais colorido, melhor, então. Sim, sim, sinal. Você voltou para o livro e está descobrindo coisas que você não descobriu na leitura anterior, né? Então, esse sinal de que o livro, olha, potente. Maravilha. Olha, Esperando, muito obrigada. Estou super feliz que a gente pôde se encontrar agora no finalzinho da entrevista. Fico muito contente de você ter aceito aqui, ó, o meu convite. E para o pessoal saber como é que eles podem te encontrar, tanto fisicamente depois lá na escadaria, mas tem um site, tem o Facebook, dá aí seus contatos para as pessoas te Pois seguirem. é, eu tinha Facebook, mas aí o Zuckerberg não gostou do meu nome, obrigou, meu pai teve que fazer, não quis que eu ficasse lá, aí a gente divide, eu estou dividindo o Facebook com o meu pai, que é o Lemos, né? Chamam ninguém, ele não gosta que chame ele de Vanderlei, não, mas o nome dele Ah, é tá. Vanderlei. Aí ele usou um nome literário que é WB Lemos, coitado, nem isso o Facebook aceitou. Ah, Então tá não. lá, revelaram o nome dele lá, Vanderlei. O meu nome é Esperando, viu? Eu tinha Facebook, eu tinha Orkut, eu tenho Instagram. Acho que Instagram eu ainda tenho. Não sei. Estamos aqui, né? Estamos aqui no Instagram. Pois é, então, né? Aham. Pois é, então. E para a escadaria eu pretendo voltar em breve aí nos próximos meses, né? Com cuidado, né? Eu evitei, né? A gente evitou nos últimos 2 anos, né? Evitamos ser foco de aglomeração. Imagina um negócio desse de jeito maneira. Mas eu tô com saudade de voltar lá, ficar lá reclinado lá no divã, né? Porque eu fico lá no meu divã, aí as pessoas vêm e elas me dão assistência terapêutica, né? Elas vêm, cuidam de mim, elas falam, mas eu que tô no divã. Aí vem as pessoas me analisam, Aham. mas eu que tô lá no divã. Eu quero voltar para lá, eu fico lá reclinado lá e com os oráculos, distribuindo os oráculos, quero voltar a andar pelas ruas, né? Mas é na escadaria Celaron, né? Que, né, lugar ali que encontros muito bonitos, né, no âmbito da música, da arte, né? Sim, É um sim. trabalho em progresso ali, né, que o artista deixou também, que nunca ia concluir, né? E ali, digamos, é o lugar onde eu moro, né? Eu nasci ali, eu moro ali, e aí ultimamente eu não tenho podido ficar por ali, não sei nem onde eu tô meio perdido. Daqui a pouco você encontra. Queria agradecer muito por esse papo. Acho que foi muito legal. A entrevista de 2009 ficou muito rapidinha. Eu até fiquei esse tempo todo querendo saber um pouco mais, descobrir um pouco mais sobre o WB, sobre o Esperando, entender as motivações, que eu acho que foi muito importante aqui a gente trocar essa ideia, né, dessa criação tão bonita e tão desafiadora, imagino, né, para você. Do mesmo jeito que é uma delícia, né? Você ter essa interação com as pessoas, receber assim um público, ter esse feedback, ver que realmente você está fazendo uma diferença ali, que realmente, de repente, aquela pessoa vai chegar em casa e vai pesquisar aquele autor, e vai ler mais, e vai entusiasmar as pessoas perto, suas famílias, seus amigos, e daquilo ali vai nascer, né, sementinhas que você vai plantando e vai jogando ali no Celaron lá na escada e vai com certeza dando frutos aí pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, né? Um local muito turístico pelo mundo inteiro. E queria te parabenizar por isso, pela essa sua criação. Realmente, eu acho que é um coração muito grande que se propõe a fazer uma coisa dessa na vida, né? Tem que ser o seu pai esperando. É uma pessoa de coração muito grande. Eu tenho certeza que várias pessoas aí ficaram tocadas, né? E foram tocadas aí com esse projeto.
e que muitos, muitos mais livros foram lidos, comprados, divididos e conversados, né, nesse tempo todo, que você falou aí, 10 anos, muito tempo, é muita história, é muito chão. Então, parabéns, é um prazer meu estar aqui com você, saber mais sobre a sua história e dividir aqui com o pessoal. A live fica gravada aqui no IGTV, depois vai ir para o nosso canal no YouTube também, para se eternizar para sempre, ficar lá para as pessoas te conhecerem muito mais aí o Esperando e você também. Obrigada. Você falou do coração dele, né? Eu estava lá e acho que eu me despediria dizendo que algo muito parecido com uma criatura dessas aqui está Uhum. lá no íntimo de toda pessoa. Uma criatura clownesca e que pode vir à tona. Acho que todos podem descobrir em si Uhum. algo, um ente aí com o nariz vermelho, inflamado, né? Uma criatura clownesca, um palhaço, né? Sim, Todos nós temos em nosso íntimo um tipo específico de palhaço. com certeza. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, também por ter seguido aqui com a gente, ter compartilhado, estado aqui durante essa 1 hora e quase 15 aqui com a gente, dividindo a vida e o nascimento do Esperando o Leitor e o WB Lemos. Muito obrigada. Prazer e uma alegria tê-los conosco aqui. Um abraço a Tchau. todos. Boa Obrigada. noite a todos. Boa noite.